Também. Isso que eu ia perguntar, Botafogo é favorito? Eu acho. Oportunidade boa de dar uma... Já falei, eu acho porque o Botafogo entra fechado, sabe o que tem que fazer. O Flamengo não, o Flamengo está dividido. O Botafogo sabe que essa é uma grande chance de ganhar do Flamengo. Porque, na verdade, se você... Com todo respeito, Silas, o time do Flamengo que vai estar em campo, quem está em campo é a camisa do Flamengo. O recheio é o treinador que escolhe. O jogador é o treinador que escolhe, mas é o Flamengo que está em campo. É o gigante, o espetacular Flamengo. Nós não estamos falando do bala mistura. Fala, meu parceiro rubro-negro, vamos acompanhar aqui agora o debate com Silas, Felipe Mota, presidente Mauro Naves e Oswaldo Pascoal. Pois é, parece que o Zinho hoje não foi participar do programa. Vamos debater muito, ver muito debate sobre Flamengo e Botafogo. Aliás, Botafogo e Flamengo, porque o mando é do Botafogo, diretamente do Mané Garrincha. Flamengo vai com um time alternativo, um mistão ali de jogadores reservas, com jogadores da categoria de base do Flamengo, mudança de esquema do Vitor Pereira, 3 zagueiros. Vamos ver esse debate, tá bem bacana então, meu querido. Dá aquela moralzinha, botão aqui embaixo, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, porque isso é muito importante para o nosso crescimento aqui no canal Pedrão Oficial. E no final do vídeo tem as minhas conclusões sobre esse debate bacana. Amanhã vai dar Mengão, já aproveita e deixa teu palpite e vambora pro debate. Começo jogando pra você, Pascoal. Muito Nosso bom. primeiro tema. Clássico no Rio de Janeiro. Botafogo olhando pro Flamengo nos últimos 10 jogos, ganhou uma. Falando, eu quero tirar uma casquinha. Esse Flamengo aí ainda não tá colocando medo, mas lidera o Carioca. Sim, mas o Flamengo... E aí? Mas você leu a relação dos jogadores do Flamengo que vão para esse jogo? Li. Tem alguns jogadores que eu não conheço. É o famoso prazer? Né? Alguns jogadores que são dos juniores. Estão lá e vão participar do jogo. Isso, no meu modo de ver, aumenta demais a responsabilidade do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo tem 2 compromissos. O Flamengo sabia que ia ter o jogo contra o Del Valle lá. Sabia que jogar lá não é mole e a viagem não é fácil. Todo mundo sabia. Sabia que ia ter que voltar e jogar contra o Botafogo. A tabela já estava feita. Aí não ganha, quase passa a vergonha, faz um jogo pífio. Olha que eu tô bonzinho hoje, que eu falei que o Flamengo fez um jogo pífio. O Flamengo fez em Lisboa, os caras iam falar, foi um horror o jogo do Flamengo. O treinador do Flamengo com certeza falou, foi um horror o que se viu naquela partida do Flamengo. E agora bota os meninos para jogar contra o Botafogo que está reforçado. O Flamengo tem 20 pontos, o Botafogo segundo 16. Então, pode encostar o Botafogo. Opa. Claro que os dois vão se classificar. O Vasco é que tem mais problemas, porque está brigando ainda pela 4ª posição, porque o Volta Redonda está chegando, né? Bangu também. O Bangu também. Então, essa é a briga do Vasco da Gama, que ontem deitou e rolou. O que o Vasco perdeu de gol ontem foi uma coisa... O Silas ficou impressionado com a quantidade de gols que o Vasco perdeu ontem contra o Trem do Amapá. Agora, esse jogo para mim do Flamengo só bota mais carga em cima do próprio Flamengo. Por 2 motivos. Primeiro, os meninos têm que ganhar o clássico do Botafogo. Esse é um ponto. Segundo, os titulares que estão descansando estão obrigatoriamente colocados para vencer o jogo de terça-feira. Então você vai criando obrigações, e essas obrigações, o Silas está aí, pode falar melhor do que eu. Jogador de futebol, quando ele está à vontade para jogar, ele está solto para jogar, ele rende muito mais do que quando ele está pressionado. Porque quando ele está pressionado, ao invés de dominar e passar, ele já quer fazer tudo ao mesmo tempo. Faz tudo ao mesmo tempo. Ao invés de dominar a bola e olhar onde é que está o companheiro, já domina e dá uma raquetada que é para tirar logo de perto dele. E me voe. Isso, muito obrigado. Isso é problema. Então o Flamengo está se impondo um grande problema. Pascoal, mas esse time dos meninos pode ganhar do Botafogo? Não sei. Não sei. Se você me perguntar hoje qual é o favorito, eu digo para você, é o Botafogo. O Botafogo tem jogadores que até estão saindo do departamento médico para jogar nessa partida. O Flamengo não. O Flamengo tirou todos. Se puder depois botar a relação ali dos caras do Flamengo, é uma coisa impressionante. A gente tem um provável. Parece até o time parece até o time que jogou a Taça São Paulo.
Parece o time que jogou a Taça São Paulo. Aí, impressiona. Mas tem coisas ali, ó, ele vai Esse é jogar o com provável, né? o provável, e aí jogando com 3 zagueiros, né? Botando o Cleiton ali do lado do Rodrigo e do Pablo. Agora, olha só, pro segundo jogo, pelo que eu vi do Varela lá, que, como é que é, isopor, né? Lateral isopor, não vai no fundo nunca. Não vai no fundo nunca. Para esse jogo, eu imaginava que, de volta na terça-feira, eu imaginava o Vitor Pereira colocando o Mateuzinho para ir para cima. Mas já vai jogar nesse clássico, vai para Brasília, então vai continuar o Varela. O Pulgar, tudo bem. O Pulgar tem, assim, O Pulgar entrou mal demais. além de entrar mal, a gente ainda questiona a qualidade dele para estar no Flamengo e tal. Enfim, precisa mostrar mais serviço para justificar por que está lá. Mas aí ele, tudo bem, ele deve estar no banco de novo, que ele não seria titular mesmo na terça-feira, fica no banco e tal. Mas, de certa forma, estranha. Claro, o Cebolinha vai estar no banco, o Marinho e tal, não tem problema em jogar. Mas eu, depois que vi o Varela lá, falei, porque o Varela não fez nada no jogo, né? Ele toca muito do lado, assim, não toma uma iniciativa. Ele interrompeu uns 2 contra-ataques do Flamengo, porque quando o Everton Ribeiro domina a bola pela meia, ele levanta a cabeça, porque ele já está esperando el avião. Saudade del avião, né? El avião é o outro avião, né? Ele levanta a cabeça aqui, ó. Ele levanta a cabeça para procurar onde é que está o lateral e ele está lá na linha da grande área. Então não tinha vazão, o jogo não fluía. É por isso que eu achei que talvez o Vitor fosse de Mateuzinho, jogo em casa, que vai ser um jogo completamente diferente do que foi lá. Lá se imaginava o Del Valle indo para cima, tentando se impor, estava em casa. No segundo tempo conseguiu empurrar para trás, né, o Flamengo mesmo, tanto que até com medo de perder, muita gente criticou, o Pedro tinha que sair, que estava machucado, talvez tivesse que ter saído até antes, no intervalo, mas continuou ainda no segundo tempo, aí o Vitor tira o Pedro e coloca o Pulgar. Muita gente, mas coloca o Cebolinha, mostra um pouco de vontade de atacar o time. Não, ele fechou, né? Aí ele fechou com o Thiago, o Pulgar e o Vidal. E não funcionou, porque o Del Valle continuou pressionando. Ou ele vai dizer, funcionou, foi só 1-0 e tal, enfim. Mas eu imaginava que agora ia de Mateuzinho. Acho que se coloca nesse clássico é porque vai de Varela de novo. É terça-feira o jogo, né? Terça-feira. Não, eu até acho também, né, Felipe, Pascoal e Mauro, que no jogo da ida, o árbitro, eu acho que o árbitro não foi bem. Eu não sei se vocês chegaram a discutir aqui a respeito da atuação do árbitro. Eu acho que ele inclinou muito o jogo em favor do Del Valle lá. A própria condição do Flamengo, aliada à altitude, atrapalhou bastante o Flamengo. O Flamengo não está num momento bom e fora a falta de entendimento entre eles dentro do campo. Dentro daquilo que o Pascoal falou, por exemplo, o Real Madrid saiu perdendo de 2-0, foi contra o Liverpool, né, que fez 5. Foi 2-0. Saiu perdendo de 2-0. Então, vai pro vestiário. Quando você tem pressão em cima de um time gigante, mas está tudo funcionando bem, você resolve. O caso do Flamengo é o contrário. A pressão está gigante. Esses meninos não vão jogar os titulares, vão descansar, a pressão aumenta, o clima já não é bom e você vai enfrentar um Del Valle, que o Mauro falou, dos 3, do Carabobo, do Maldonado e o Del Valle é o melhor, é o Del Valle. Sim, é o que ganhou do São Paulo bem na final da Sul-América. Não é que ganhou que falou, ali esse jogo do Barcelona que você falou, o jogo já tinha virado no intervalo 2-2. Com o Real Madrid. Do Real Madrid. Do Real Madrid. Volta no intervalo, volta com 2-2. Né? E aí, no segundo tempo, aconteceu aquela chuva de gols, né? Então, são 2 passagens, né? Atlético Mineiro e Fortaleza, possíveis passagens, e aqui é final. Flamengo e Independente Del Valle não tem, ou seja, ou faz 2-0 para ser campeão direto, ou vai nos pênaltis com 1-0 ali, vai para prorrogação e pênalti, né? Então, e tem um fator psicológico que eu acho o seguinte, se não for bem contra o Botafogo, se perde para o Botafogo, lá em Brasília. Inclusive, tem uma vitória épica do Luiz Castro, que está ali nos olhando, que foi lá em Brasília, né? Sim, no Brasileiro passado. E tal, no Brasileiro. E aí, tudo bem, vão dizer, mas não era o time do Flamengo que vai jogar. Sim. Não era, lógico, e não é, a gente está vendo aí, é um time totalmente mexido, não é o titular, é outro time e tal. Mas tem aquela história, já empatou uma, agora vem de derrota, sabe, o ambiente... Sim, o ambiente. O ambiente não é favorável se você vai mal. Então, vamos ver o que o Flamengo apronta. Lá tem qualidade, esses jogadores que estão aí, essa defesa aí é boa.
essa defesa aí com o Rodrigo Caio e o menino que vai jogar do lado dele, o Pablo, etc. Mas eu acho que, assim, olhando para os dois, para o que é o jogo campo neutro, eu acho que o Botafogo leva uma vantagem aí. É uma oportunidade eu acho muito que é favorito boa. também. Isso que eu ia perguntar, Botafogo é favorito? É uma oportunidade boa de dar uma... já falei, eu acho porque o Botafogo entra fechado, sabe o que tem que fazer. O Flamengo não, o Flamengo está dividido. O Botafogo sabe que essa é uma grande chance de ganhar do Flamengo. Porque, na verdade, se você... Com todo respeito, Silas, o time do Flamengo que vai estar em campo, quem está em campo é a camisa do Flamengo. O recheio é o treinador que escolhe. O jogador é o treinador que escolhe, mas é o Flamengo que está em campo. É o gigante, o espetacular Flamengo. Nós não estamos falando do bala mistura. Então o treinador vai para esse compromisso, aí depois os caras falam assim, você tem que entender, não ganha contra o Palmeiras, não ganha porque é começo de temporada. E vai o peso fica em cima de quem? Do Marinho. Fica em cima do Cebolinha. Agora eles não vão estar jogando com a Arrascaeta, com o Gabigol, eles vão estar jogando com os meninos que estão começando. Então é muito mais complicado. O Rodrigo Caio está voltando. Sim, claro. O Pablo precisa ainda provar, né, como o Léo Pereira fez, dar uma volta por cima e ele ainda não conseguiu fazer isso. Então é difícil, é muito difícil esse jogo para essa rapaziada do Flamengo aí. Turma, seguinte, Flamengo lidera o Carioca, 20 pontos. Então, tudo bem, teve a Supercopa que o Palmeiras perdeu, teve o Mundial que, especialmente a semifinal, foi uma grande frustração ter caído, mas no Carioca lidera 20 pontos, é o Carioca, e não teve os clássicos ainda. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte, o que na opinião de vocês estanca, não a crise, porque eu também não acho muito justo usar a palavra crise, mas que é o que o Mauro falou, esse clima, essa tensão, esse ambiente um pouco nebuloso, e aí, vai dar, será que o Vitor Pereira, essa desconfiança, ganhando o Del Valle, campeão na Recopa, automaticamente alivia e segue? Sim. Ou precisa de uma sequência? Essa confiança, a confiança não no time, porque esse time já provou, tal, mas nesse contexto com o Vitor Pereira... É Botafogo, Del Valle e Vasco, não é isso? É Vasco e o Fluminense. E o Fluminense. Isso. Deixa eu... A sequência, é isso. A sequência é puxada pro Flamengo. A sequência é muito delicada. É isso mesmo. A sequência é muito delicada. A conquista, assim, claro que ganhar faz bem, mas aí vai nos remeter a uma situação. Mas o outro treinador ganhava, o time não tinha brilho. Com o Dorival Júnior, puxa vida, o time jogava, mas ganhou, mas teve... Porque os dirigentes do Flamengo entendem da seguinte forma, com o elenco que tem, com o custo que tem esse elenco, tem que ganhar e dar show todo jogo. E não é todo dia que tem show. O meu avô falava, não é todo dia que tem pão quente. Tem dia que não tem. Tem dia que não dá para jogar bem. Quando não dá para jogar bem, só ganha o jogo. Só ganha. Não deu para jogar bem no Campeonato na Copa na Libertadores, mas foi campeão. Não deu para jogar bem na finalíssima contra o Corinthians na Copa do Brasil, mas foi campeão nos pênaltis. Aí faltou o brilho. Trocaram o treinador. Eu vou repetir, na minha visão, o Flamengo teve a maior autossabotagem que eu já vi no futebol. Trocou um campeão, um treinador duplamente campeão numa temporada só, por um vice-campeão na mesma temporada. Então eu não consegui entender o que os dirigentes do Flamengo fizeram com isso. Eu não consegui entender. E para mim não há explicação. Não há explicação plausível, né? Se o time vai mal, aí eu concordo. Agora, perde pro Del Valle no Maracanã. Aí vai dizer aquele meu amigo diria, não tem tatu que a Reseste perdeu uma decisão dessa no Maracanã. E o time do Del Valle, Pascoal, é um time de argentinos. Tem um monte de argentino nesse time do Del Valle. Só o volante tem 41 anos e não sai da frente da zaga. Perejano, né? Ferrerano. Eu joguei 4 anos na Argentina e eu fui campeão com o São Lourenço. E sabe o que eles falam quando você vai jogar final? Final não se joga, se ganha. Igual o clássico. Clássico você não joga, você ganha o clássico. E acabou. Depois vai discutir, porque não é o jogo para jogar, é jogo para ganhar. E esses argentinos sabem muito bem isso. Então, olha, hein, porque a gente falou a mesma coisa aqui do Al Hilal. Time que tinha, os jogadores que tinha e...
Pessoal, aquele famoso comercial do biscoito ou da bolacha, vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais? Este Flamengo, eu sei que, na verdade, a equação é muito mais complexa. Envolve o elenco inteiro, o momento de vários. Mas pegando um jogador que a gente debateu aqui anteontem, que não está bem, que é o Arrascaeta. Não é o único, tá? Não é? Sim. Mas o momento do Flamengo se reflete mais nessa adaptação, mudanças, ao Vitor Pereira ali administrar as coisas, está chegando agora? Ou reflete muito esse momento dele, Arrascaeta, que ainda não aconteceu? O Arrascaeta não estreou ainda nessa temporada, né? Ele tem entrado, participado dos jogos, mas ele não estreou ainda. O verdadeiro Arrascaeta que a torcida quer ver. Né? O debochado, aquele jogador que com um tapa deixa o cara na cara do gol, com um toque na bola, deixa o companheiro em condição de finalizar. E é isso que a gente quer ver do Arrascaeta. Né? Esse último jogo ele até jogou numa função muito semelhante do que ele fazia no ano passado. Porque o treinador recuou um pouquinho o Everton Ribeiro para fazer uma trinca de volantes para a saída de bola. E o Vidal arrebentou com o jogo. Quem tomou conta do jogo foi o Vidal. O Everton Ribeiro não jogou bem. O Arrascaeta não jogou bem. O Pedro, não sei se já estava meio que sentindo a contusão, também não jogou bem. Então vai juntando tudo isso e a gente vê que eles não estão no melhor momento físico. Não estão. Está muito longe de ter física. E para você render tecnicamente e taticamente, a tática, o cara tem que correr para fazer a marcação, correr para dominar a bola, fazer o avanço. Tudo isso é a tática do jogo. A técnica é de cada um. Mas o cara bem fisicamente, ele desenvolve melhor a técnica e desenvolve melhor a tática. Porque ele está bem para fazer os dois papéis. Uhum. E a individualidade dentro de um grupo, quando o time vai bem, a individualidade fica melhor. Por quê? Porque o cara de categoria brilha quando o time está bem. Como o time não está bem, todo mundo volta os olhos para quem? Para o craque do time. E é o debochado. E ele não está jogando. Mas eu acho que nesse último jogo, o esquema não prejudicou, não. Ele não? Não prejudicou. Uhum. O primeiro tempo estava montado mais ou menos à la Dorival. Não teve negócio de professor Pardal inventando, não. É que os caras não renderam. Até tiveram chance, né? Todo mundo sabe a chance enorme que teve o Gabigol de decidir o jogo e tal. Mas não era um esquema que prejudicava o Arrascaeta. Eu acho que ali está mais na coisa individual mesmo dele. Sabe, o Gabigol fazer o gol, e não vamos dizer que ele não sabe fazer, porque ele já fez 10 aí agora esse ano, né? Pedro também já fez 9, enfim. Ou é o contrário, Pedro fez 10, o Gabigol fez 9, mas enfim. Mas o Arrascaeta não ficou, sabe, marcando o lateral obrigatoriamente. Ele até voltou, foi até interessante ver o Arrascaeta marcando e tal, mas me parece... E já no segundo tempo... Roubou bola dentro da grande área. Dentro da grande área, mas acho que por conta de querer ajudar mesmo, quando viu que o time estava todo recuado. Né? Que hoje em dia o Pascoal diz abaixou as linhas e tal. No tempo que o Silas jogava, a gente dizia, o time recuou mesmo, foi lá para trás, foi espremido lá, empurrado lá para trás, né? Essa é a melhor chance do jogo. Então, baixou as linhas, mas por conta do Del Valle empurrar para lá. E a gente até viu o Arrascaeta ajudando a marcar, sem dúvida. Mas não é porque botou para marcar e aí matou a criatividade dele, não. Acho que não foi isso que aconteceu, não. Acho que nessa aí não dá pra pôr na conta, na minha opinião, na conta do... Esse goleirão tava doido pra entregar também. Mas a do Gabigol ele foi bem. Mas é que o Flamengo do Jorge Jesus, ele tinha Bruno Henrique. Bruno Henrique tá fazendo muita falta, porque quando o Everton Ribeiro não esteve bem, um lado do campo, no mano a mano, resolvia muito. Que era o lado do Bruno. Isso não está acontecendo. Mas o torcedor se apega, é o que disse o Pascoal da autossabotagem. O Dorival não teve o Bruno Henrique, ele deu um jeito, né? Esse Flamengo viveu sem o Bruno Henrique, então mas tinha o Rodinei, que fazia do outro lado o Everton Ribeiro descansar e jogar. Que corria para todo mundo. Então é uma diferença grande. Por que o Palmeiras hoje, para mim, é melhor? A dinâmica é melhor e no Palmeiras todo mundo faz gol. Breno Lopes entrou de novo e o Palmeiras, quando o jogo é para jogar, ele joga. Quando o jogo é para quebrar o pau, ele quebra o pau, porque o jogo contra o Red Bull foi briga. O Hendrick dando o carrinho lá atrás, os caras batendo pra caramba. É o jogo. O Flamengo não consegue fazer esse tipo de jogo, porque a dinâmica do Flamengo hoje é diferente. Engraçado que o último jogo de Brasília, curioso, né, Felipe? Tinha toda essa polêmica aí sobre o técnico do Flamengo, só que no caso era o Paulo Souza na época, lembra? E teve aquela declaração ainda do Jorge Jesus,
dizendo, ó, dou 15 dias para ver se o Flamengo quer me pegar de volta. Então Sim, havia um ambiente lá complicado pro jogo. E aí deu 1-0, né? E outra, acho que há 4 anos o Botafogo não ganhava e tal. E o Herisson fez 1-0. Um gol questionado também pela muita gente. Houve falha do Arão naquele gol, houve falha do Davi Luiz e talvez até do Hugo, né? Que não defendeu, mas enfim, havia uma pressão já sobre o Flamengo, não sei se é muito parecida, mas havia também uma pressão para o jogo, só que lá foi o Flamengo titular e ainda assim perdeu. Sim. Agora, vamos ver se esses meninos, parece que o que fez o gol, mais um Matheus, né? O Flamengo está cheio de Matheus, tem mais um agora, 17 anos, vai ser titular pela primeira vez, fez gol no último jogo. Está cheio de Matheus o Flamengo. Tomara que esses meninos não sintam e que eles, independentemente do Flamengo ganhar ou perder, possam jogar bem, né? Para se Matheus sentirem Jesus, bem. né? Acho que é Matheus Jesus. Matheus Mas Jesus. não é o Matheus Jesus que jogou no Barueri, aquele que chegou a jogar no Red Bull também. Não, Não, é esse tem aquele. 17 Aquele anos. é, Ele tá na Ponte menino. Preta. Isso, ele é um grandão, canhoto, esse é outro, né? Jogou Tá no Corinthians até. Jogou no Corinthians, ele teve problema de doping, mas já cumpriu a Isso. pena, tá voltando lá na Ponte Preta. Então tá aí, rapaziada. Imprensa de São Paulo deixando seus comentários aí sobre esse confronto entre Flamengo e Botafogo. Cara, apesar de estar indo com time reserva, com garotos ali, né? Vai ter presença do Marinho, vai ter a presença do Pulgar, vai ter a presença de jogadores importantes ali, pelo menos em tese, que custaram uma boa grana pro Flamengo. Então o Flamengo tem que apresentar um bom jogo nesse jogo. É um clássico, gente. Pelo menos com o pé mole na dividida, esses caras não podem entrar. Apesar que eu gosto assim, sabe? Ah, o Botafogo é o favorito. Botafogo, eu prefiro assim. Que é nesses momentos, geralmente, né? Que o Flamengo se supera. E vamos torcer pro nosso Flamengo se superar mais uma vez, né? Mais uma vez, meu querido, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, massa o like. Beijão, tamo juntão, saudações de Brunegra.